12 de março de 2024, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui no canal TH Brasilis News. Hoje temos bons motivos para nos animar, né? Para nos alegrar. Já tivemos ontem a notícia sobre o depoimento do Mauro Cid na PF, que começou às 3 da tarde e saiu de lá mais depois das 0 horas. Imaginem vocês, mais de 8 horas de depoimento. É uma forma massacrante para ver se arranca alguma coisa de alguém. E mais uma vez, Mauro Cid deixou muito claro que em momento algum percebeu, sentiu, ouviu algum termo de Jair Bolsonaro falando em golpe. Muito pelo contrário. Então, com isso, parece que contra Mauro Cid não haverá outras, digamos, perturbações, muito embora a Polícia Federal disse que ainda não está fechada a delação dele. Ainda haverá possivelmente mais uma convocação para depois sim enviar o pedido de firmação da delação, que será averiguada. Nesse caso deveria ser pelo Ministério Público, né? Mas como está indo direto lá para aquele ministro, são eles que vão decidir se aceitam ou não a delação do Mauro Cid. Ponto final. O outro motivo de alegria é que hoje, né, nós tivemos os congressistas que foram até Washington para fazer as denúncias de abusos de autoridade aqui no Brasil. Abusos de autoridade por parte do judiciário, né, abusos por estarem rasgando a Constituição, infringindo os direitos humanos, a perseguição aos conservadores, inclusive aos próprios parlamentares, e eles falaram através de uma comitiva de imprensa em frente ao Capitólio americano, lá em Washington, né? Diversos jornalistas estavam presentes, um parlamentar do Partido Republicano iniciou essa comitiva, deu a palavra para Paulo Figueiredo, Gustavo Gayer, Marcel Van Hatten. Quem começou falando foi o Eduardo Bolsonaro, melhor dizendo, né? Ou seja, foi um papel muito importante que fez com que, pelo menos já nos Estados Unidos, eles tenham a compreensão do que está acontecendo. Coisa que até o momento, até hoje, segundo alguns jornalistas que lá estavam, eles não sabiam desta situação. Só para vocês terem uma ideia, como que a imprensa esconde, né? Então foi muito oportuno. Tivemos também outros motivos para nos alegrar, que foi justamente a participação do deputado federal Nicolas Ferreira, que esteve lá no Palácio do Planalto, junto com Luiz Inácio, vejam só, hein? E para quê? Para participar do anúncio da construção de 100 novos institutos federais. O Luiz Inácio, o PT, quis dar um aplique. Vamos passar a perna no Nicolas Ferreira, vamos ver se ele vem aqui participar do evento. Porque, afinal de contas, ele, como presidente da Comissão de Educação, é evidentemente a pessoa indicada para participar de um evento desse. Afinal de contas, o governo está anunciando 100 novas instituições de ensino. Eles achavam que o Nicolas não iria. E depois viriam com aquela conversa: tá vendo? O cara é presidente da comissão e não apareceu. Ele persegue a esquerda. Ele não é competente. Caíram do cavalo porque o Nicolas foi, engoliu seco, entrou lá no Planalto, foi vaiado, foi, segundo o próprio Nicolas, foi desrespeitado, e o PT, de uma certa maneira, também acabou gostando, mesmo ele tendo ido. Mas acabou gostando porque ele foi lá desrespeitado. Só que o que o PT e o Luiz Inácio não esperavam era que na saída o Nicolas Ferreira foi muito tietado por estudantes, olha só, a classe jovem, estudantes que quiseram tirar fotos com o Nicolas Ferreira, tirar selfie. Parecia até um mini Jair Bolsonaro que ali estava. Tiraram fotos, gritavam seu nome. Alguns estudantes diziam Nicolas para presidente. Olha só, com isto, a esquerda foi a dano
um chamado tiro no pé, porque por essa eles não esperavam. Quebraram a cara. E há quem diga que o Nicolas Ferreira ia tremer na base, era um franguinho, como gritaram numa sessão lá no Congresso Nacional, né? Gritaram de outros nomes pejorativos também, mas não, ele mostrou que é um deputado resiliente, é forte, tem coragem e, acima de tudo, tem lábia. E é isso que mata o PT. O garoto é bom de conversa. E, evidentemente, como diz o filme, nasce uma estrela. Vamos aguardar o futuro, né? E assim como os congressistas que estavam lá em Washington, como Gustavo Gayer, que mandou muito bem em sua explanação, foi muito elogiado pelo Marcel Van Hatten, que disse que ele foi brilhante, né? E claro, o próprio Eduardo Bolsonaro, que foi quem abriu a sessão, deu entrevistas, e enfim, foi um sucesso. Temos motivos para ficar contentes. Muito embora, pelo outro lado, a tristeza bate fundo, porque a imprensa brasileira se faz de desentendida e começa a se mostrar surpresa. Olha só, estão surpresos com as atitudes de Luiz Inácio, como se eles não soubessem o que viria pela frente. E como se eles não soubessem que o Luiz Inácio viria para fazer o jogo que sempre jogou. Mesmo assim, os jornalistas da imprensa consorciada continuam passando pano, dizendo que as frases do atual presidente são equivocadas, ao invés de dizer que são terríveis, né? São horrorentas, as suas posições são antiquadas, que ele diz que o que ele diz não passa de um escorregão, de uma gafe, quando na verdade o que ele fala é para realmente mostrar o que ele é. A imprensa fica tentando passar o pano, como a tal da Miriam Leitão, né? A inflação cresceu, mas tem o lado bom. Quem já está acostumado com isto, até os ETs, já sabem que essa é a conversinha da imprensa. Luiz Inácio interfere na Petrobras, na Vale, interfere na América Latina, no conflito Ucrânia e Rússia, e fala absurdos sobre o direito de Israel de se defender do Hamas e tentar libertar seus reféns daqueles que Luiz Inácio é tão simpático. Enquanto os jornalistas amenizam para Luiz Inácio, o mundo real o julga, né? Com um metro mais rigoroso, uma fita métrica mais rigorosa, né? E por isso mesmo, aí é que vem o problema. O ambiente político dentro do Palácio do Planalto está tão animado quanto a um funeral de domingo à noite, né? Não que os outros dias de funerais sejam mais alegres, muito pelo contrário, é sempre triste. Porém, para quem vive vendendo a ideia de um governo do amor, eu acho que o governo realmente está precisando melhorar esse namoro com a população, porque a população não está nada contente com esse namoro, muito pelo contrário. Os números não mentem, e por isso mesmo, alguns militantes mais radicais do PT já não desconsideram a ideia de que o atual mandante petista desista de tentar uma reeleição. Olha só, pois segundo algumas fontes, alguns institutos de pesquisa, os números atualmente mostram que Luiz Inácio será um candidato fácil para ser batido em 2026, porque ele está perdendo apoio, está perdendo popularidade há muito tempo, diga-se de passagem, e os índices de aceitação ao seu governo despencaram de uma forma absurda, né? E se não houver uma mudança radical até o final desse seu mandato, ele certamente será muito fácil de ser batido. E por falar em desgoverno no Brasil,
Não chamou muita atenção das manchetes de jornais a decisão do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o tal do BID, de diminuir de 1,8% para 1,5% a previsão de crescimento para o PIB do Brasil nesse ano. Muito embora o Luiz Inácio venha da ilusão de que o Brasil vai crescer cerca de 3%. Olha só, a tendência é que as coisas piorem, pois segundo informações do dia de hoje, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, que é exatamente o índice que mede a inflação do país, acelerou em fevereiro, aumentou e ficou em 0,83% somente em fevereiro. Um aumento considerável. As desculpas para justificar esse aumento na inflação são muitas, porém nada convincentes quando mostramos outras formas perigosas, como o atual mandante vem governando esse Brasil. Quem paga o alto preço da inflação é o povo, claro, pois os alimentos sofreram forte alta, de 1,12%, só nos alimentos. Os itens com maior peso nessa expansão foram a cebola, 7,37% de aumento, a batata inglesa, 6,79%, frutas, 3,74%, arroz, 3,69%, e o leite longa-vida, 3,49%. Esses índices refletem muito mais a região sul e sudeste, que possuem os preços melhores, porque em regiões do norte e nordeste está muito mais caro. Segundo o IBGE, olha só, isto aconteceu por conta do clima, que registrou altas temperaturas, volumes de chuvas, o que reduziu a colheita de alguns desses produtos. Que eu saiba, a vaca não se colhe, né? Que eu saiba, vaca você não pega na árvore. Ela dá o leite porque tem que dar. Mas desculpas, são sempre desculpas. Se não fosse o clima, diriam que era por causa das guerras, ou por causa do Bolsonaro, mas nunca do Luiz Inácio. O endividamento das empresas já fechou 2023 com um endividamento absurdo, próximo a 36% do PIB brasileiro. Esse índice está igual a 2015 no governo de Dilma Rousseff, e que por conta da economia acabou levando ao impeachment da presidenta, né? Mas o Brasil também virou manchete internacional quando a revista The Economist abordou o aumento da corrupção na América Latina. 10 anos depois do início da Lava Jato, do seu desmantelamento também, ninguém mais dá bola para a existência de corruptos e corruptores no país, como diz a revista. Poucas pessoas querem falar sobre a corrupção no Brasil, exceto para expressar um certo desdém pela Operação Lava Jato. Segundo a revista, o ministro Gilmar Mendes descarta a Lava Jato como um produto de interferência estrangeira, de propaganda da mídia e de combatentes anticorrupção que gostam muito de dinheiro. Vejam só que absurdo. Essa frase de Gilmar Mendes nos remete a uma choradeira de esquerda, que sempre coloca a culpa de seus fracassos na ingerência Yankee dos Estados Unidos, né? A mando do tio Sam. Além disto, em uma entrevista, em um podcast do Diário do Poder, o ex-ministro do Supremo Marco Aurélio Mello criticou o avanço da Corte sobre as prerrogativas de outros poderes. Ele disse que talvez o sucesso tenha subido a cabeça de alguns ministros, pois alguns deles, do Supremo, atuam como se não houvesse em si outros poderes. Marco Aurélio continuou dizendo o seguinte: não é bom, não se avança culturalmente desta forma. A interferência de poderes é bumerangue. Quando você joga, ela volta. Disse ele sobre as invasões do Supremo em outros poderes. O mesmo site, Diário do Poder, mostrou também uma chamada Festa de Arromba, que foi a comemoração do aniversário do ministro Barroso, que entre drinks e canapés de luxo
houve também um show de 2 horas com a cantora Daniela Mercury. Não sei quem disse que ela é cantora, mas é o que rola na imprensa, né? O que demonstra o péssimo gosto musical do ministro, diga-se de passagem. E demonstra também que somente em recintos fechados a tal cantora consegue cantar sem receber uma chuva de vaias. Mas o que chamou mesmo a atenção foi a notícia de que a empresa privada Vale e a estatal mista Petrobras estão entre as 3 empresas brasileiras que mais perderam o valor de mercado. O baque sofrido, a desvalorização das ações da mineradora Vale, por exemplo, foi de 48 bilhões de reais. E da Petrobras foi de 23,8 milhões. Em ambos os casos, avaliam analistas que a maior parte desse tombo é explicada pelas tentativas de ingerência política, intervenção do Luiz Inácio nessas companhias. Segundo alguns desses analistas, os prejuízos da Vale se deu com a tentativa de Luiz Inácio em impor o nome do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, né, como CEO da mineradora. E vamos lembrar que a Vale é uma empresa privada. Como o cara quer interferir numa empresa privada? Apesar do tumulto entre investidores, a indicação do futuro presidente da companhia ainda não foi feita. Ela deve ocorrer somente em dezembro. E tenho certeza que até lá Luiz Inácio vai continuar dando ali suas interferências, né? No caso da Petrobras, as perdas aconteceram porque o Jean Paul Prats resolveu não dividir os prêmios, né, aos acionistas, que normalmente ocorre todo ano. Não foi feito os pagamentos dos dividendos, porque o Luiz Inácio mandou o Guido Mantega guardar o dinheiro e esperar um novo balanço para saber da condição econômica da petroleira, né? Petrobras Petroleira. A gente mistura tudo. Ora, tudo isso fez com que os preços das ações despencassem. E a perda foi enorme. E tudo isso junto, como consequência, acabou fazendo com que hoje o conselheiro da Vale, José Luciano Duarte Penido, pedisse renúncia do cargo. Olha só, ele pediu renúncia da sua cadeira de conselho de administração da Vale, alegando interferência política. Ele era representante dos investidores minoritários. Com a sua saída, os ânimos entre os conselheiros acionistas estão com altas temperaturas, com a ameaça de outros membros também se abdicarem de suas cadeiras. Então, meus amigos, o que nós estamos vendo é um governo totalmente perdido, totalmente confuso, tentando encontrar dinheiro aonde não é possível para cobrir seus rombos, o rombo fiscal que já bateu em R$1 trilhão, conforme diz aí o ministro Haddad, né? E, obviamente, para conseguir cobrir o déficit fiscal, eles precisam encontrar dinheiro, e não é possível a todo momento ficar aumentando impostos. Então começa a haver aí o saque da Petrobras como um velho filme que nós já conhecemos. Fiquem espertos, porque coisa boa não há de vir pela frente. Temos que ficar atentos, porque qualquer movimentação estranha no mercado pode significar um rombo maior no futuro. Por hora era isso que eu queria trazer para vocês, mostrando que o dia foi favorável para nós conservadores. Temos que ficar felizes, ficar contentes, porque bem ou mal estamos vivos, estamos andando e eles estão perdendo o fôlego, tenham certeza disso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe os likes, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no canal. Quem não está inscrito, por favor, se inscreva. E os que puderem colaborar com o canal, eu agradeço de coração. Fiquem todos muito bem, desejo estar de volta amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.